Finalmente chegou a hora de você saber mais sobre o traço de caráter oral. Nesse vídeo vamos falar de dores e recursos desse traço. Já falamos um pouquinho no vídeo do oral por falta e oral por excesso, mas esse assunto nunca acaba. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e aproveita e me segue no Instagram e entra no canal do Telegram, porque em cada um desses canais tem conteúdos diferentes e os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Bem, chega de enrolação e bora entender os orais. Você já sabe, mas não custa lembrar que o traço de caráter oral surgiu lá no período da amamentação, onde o bebezinho era dependente da mamãe ou de alguém que fizesse o papel de mãe. A gente tem recebido muitos comentários do tipo: eu mamei só até os 3 meses e eu sou oral do excesso. Ou, eu mamei muito por muito tempo e eu sou oral da falta. Presta atenção, não tem a ver só com mamar no peito. Tá cheio de gente que é filho de pais adotivos, nunca mamaram no peito e são orais do excesso. E o contrário também. Eu mesma amamentei a minha filha até 1 ano e 3 meses. No começo, ela mamava a cada 40 minutos, ela vivia grudada em mim e ela é oral da falta. Guarda bem o que eu vou te falar agora, porque vai ficar muito mais fácil para você entender o que acontece na formação dos traços de caráter. Um fato é só um fato. O que pesa é a interpretação dada a esse fato. Nesse caso, a interpretação que o bebê deu ao fato. O traço de caráter oral vive numa dinâmica de dependência. Lembra dessa palavra? Porque quando esse indivíduo era bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, ele dependia completamente da mãe ou de alguém que fizesse o papel de mãe para poder sobreviver. Nessa fase, o bebê só recebe energia, que vem da alimentação, do leite, do amor, do carinho, do afeto, da segurança e assim por diante. O bebê precisa ser acolhido e nutrido. Ele depende de alguém para suprir as suas necessidades básicas. Quando o bebê nasce, ele vive em simbiose com a mamãe, como se ele fosse grudado nela, como se os dois fossem uma coisa só. Mas é claro que essa mamãe também precisa de um tempo sozinha, ela precisa ir ao banheiro, precisa sair. Frequentemente a mamãe precisa trabalhar. E esse bebezinho tão pequenininho ainda não tem consciência para entender que a mamãe vai voltar e quanto tempo isso vai demorar. E nesses momentos que ele quer a mãe e ela não está, o bebê se sente abandonado. Essa sensação de querer algo que ele não pode ter e ele nem sequer consegue pedir gera um estresse. Esse estresse, sentido repetidamente, gera um trauma. Esse trauma é uma ferida aberta que dói demais. E para suportar essa dor, o corpo cria um mecanismo de defesa que diminui a dor. Esse mecanismo de defesa é o traço de caráter, e nesse caso, o oral. E como que esse corpinho se protege dessa dor? Ficando fofo, para que os outros queiram pegar. Um olhar pedinte, de tristeza, um choro excessivo, tudo na tentativa de ser cuidado, de passar mais tempo no colo. Só que se essa dor for muito intensa e não tiver um adulto que saiba lidar com essa dor, com essa situação e ajudar o bebê a sair do trauma, ele vai crescer, mas ele continua preso no trauma, preso no traço de caráter. Conforme esse bebê cresce, o mecanismo de defesa também vai se ajustando para continuar protegendo ele de sentir tanta dor, a dor do abandono. Já na vida adulta, esse indivíduo que está preso no traço de caráter oral pode apresentar algumas ou todas estas dinâmicas. Insatisfação no relacionamento, no sexo, no trabalho, no dinheiro, consigo mesmo. Do mesmo jeito que lá na infância ele queria mais colo, mais carinho, mais alimento e ele não teve. Um vazio na alma, um vazio no peito que nunca acaba. Para preencher esse vazio ele pode comer demais, ter algum vício. Todos os vícios indicam que a pessoa teve problemas na fase oral, porque vício é dependência. E aonde a criança dependia de alguém? Na fase oral. Falar demais,
Porque se ele falar muito, o outro não vai embora e ainda fica pegando no outro para garantir que ele vai ficar ali. Todo tipo de compulsão também é uma tentativa de preencher esse vazio. Reclamação, lamentação, choro, tristeza, vitimismo. Vitimismo é muito comum, tudo é culpa do outro. Ele pode parecer preguiçoso e sempre precisa de alguém do seu lado. Toda vez que o oral faz algo prazeroso com alguém que ele gosta, quando isso acaba, ele volta a sentir aquela dor do abandono. Ele está sempre pedindo a opinião de alguém porque não se sente capaz de realizar algo sozinho. A ansiedade também é uma característica muito comum dos orais. Nunca termina o que começa. Ah, mas você deve querer saber como esse oral se comporta quando ele não está preso no traço de caráter, certo? Então vamos falar também sobre os recursos, as qualidades, os dons do caráter oral. Quando ele é apoiado, ele consegue se sentir amado. Mas quando o oral consegue apoiar a si mesmo, aí ele encontra soluções dos seus problemas. Ele é atencioso com os outros, caloroso, acolhedor, busca a atenção, então pode se tornar um cantor, ator, um artista para ser bajulado, tem jeito com as pessoas, se entrosa facilmente, geralmente é simpático, tem empatia, é ótimo em fazer contato com pessoas, se sai muito bem como profissionais da área da saúde, terapia ou qualquer tipo de ajuda ao próximo. É muito bom com crianças, tanto na educação quanto nos cuidados. Um ótimo comunicador, tem facilidade para aprender e falar várias línguas. E outra área em que os orais são muito bons é a culinária. Os orais normalmente se realizam em trabalhos que têm contato direto com pessoas. E aí, você está preso no trauma ou você está usando os dons do traço de caráter oral? Lembra que você tem esse traço, hein? Todos nós temos. Compartilhe esse vídeo com os oraizinhos da sua vida. Deixe o seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!